Volta à Espanha 2021, 17ª etapa, 186 quilômetros. Que etapa incrível! Vamos fazer no calor da emoção. Eu fiz os prints ao longo da transmissão, tentar descobrir junto aqui o que aconteceu, principalmente para quem não assistiu. Para quem assistiu já sabe o espetáculo que foi. 186 quilômetros, 4 montanhas categorizadas, eles passando duas vezes pela montanha categoria 1 e terminando numa montanha fora de categoria. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. 186 quilômetros duros, chovendo na 17ª etapa. Uau! Que etapa simplesmente incrível. Eu tô sem palavras para tentar dizer o que aconteceu. Enfim, algumas movimentações, dessas movimentações, nenhuma movimentação que colocou em risco a briga pela camisa vermelha. Então, o grande dia hoje foi pela classificação geral. Alguns atletas ganharam tempo, outros atletas perderam tempo e talvez a grande maioria tenha preservado. Mas dentro desse cenário, uma verdadeira guerra nas montanhas. Uma movimentação da Grupama, mas essa movimentação não durou muito tempo, porque como vocês podem perceber, apesar da diferença de tempo que o Primož Roglič tinha do Eikin, da Wanty-Gupé, do Martin, os caras foram para frente, então ficou óbvio que o dia era da Jumbo-Visma, ou pelo menos o treino planejado, a etapa planejada, as intenções mais ambiciosas era da Jumbo-Visma. A Jumbo-Visma inteira armada na frente do pelotão, conduzindo o primeiro ciclista da classificação geral que começou a perder tempo a 62 quilômetros do final, como vocês podem perceber, foi o Eikin da Wanty-Gupé. Eu acho que a Wanty-Gupé não tem motivos para não ficar satisfeita com a volta à Espanha até então, afinal de contas foram duas oportunidades com a camisa vermelha, um ótimo cenário. A 60 quilômetros do final, finalmente voltamos a ver movimentações monstruosas. Egan Bernal, ele sai do grupo, não foi um ataque necessariamente, foi o ataque morsa, apertou o ritmo, o único atleta que conseguiu segui-lo foi Primož Roglič. A partir desse momento começou o espetáculo entre esses dois ciclistas. Apesar de serem dois ciclistas que lutam pela classificação geral, a gente pode considerar que são dois ciclistas com características bem distintas em relação à melhor performance em grandes voltas. Um tem uma performance muito melhor em montanhas mais longas, climas mais extremos. Que é o Egan Bernal, o Primož Roglič é um cara mais explosivo, então esse mix, essa diferença de características e igual qualidade para disputar pela mesma classificação foi simplesmente um espetáculo. Durante boa parte do tempo, dava a impressão que o Egan Bernal estava mais forte que o Primož Roglič, e eu acho que efetivamente, ao longo desses 60 quilômetros, os 30 primeiros quilômetros junto com o Egan Bernal com certeza não deve ter sido... dava a impressão que o Primož Roglič estava sofrendo um pouco mais. Durante a descida foi um momento de maior expectativa, eu fiquei super... para que ninguém caísse, né? Ainda mais uma disputa da classificação geral, você quer ver a disputa no pedal e não a disputa no asfalto, no chão. Então foi muito bacana. Em compensação, outros ciclistas, como o próprio Eikin, da Wanty-Gupé, perdeu a roda, escorregou, foi parar no barranco, assim como o Vlasov. Ficamos de olho no Vlasov. Infelizmente, uma das poucas oportunidades que nós temos para falar do Vlasov é o Vlasov caindo nessa curva. O Eikin voltou para bike. Enquanto isso, continuava a disputa, os dois trabalhando juntos. Isso foi muito bacana, eles revezando. O Egan Bernal extremamente focado. Primož Roglič, ele não se mexia, boca aberta, parecido com um contra-relógio, babando, literalmente babando.
Foi linda essa disputa, linda. 12 quilômetros da chegada, eles ainda estavam juntos. Como vocês podem ver, eles têm 1 minuto e 30 do grupo perseguidor, que incluía a Movistar, o Yates, Jack Haig. E essa era a Bahrein Victorious para o Jack Haig, que controlava, ou na verdade, que conduzia o grupo perseguidor. Obviamente eles estavam dando uma carona gratuita para a Movistar e para os outros ciclistas, como por exemplo o Sepp Kuss e o Yates, que eles não tinham motivo para atacar, porque afinal de contas o Egan Bernal e o Primož Roglič estavam na frente. Martin foi o segundo cara da classificação geral a começar a sofrer, perdeu o ritmo, foi agoniante, porque não é que ele sobrou e explodiu o motor completamente. Como vocês podem ver na imagem, o grupo perseguidor, que incluía a classificação geral, está ali na frente e era um distanciamento bem gradativo do Martin em relação ao grupo perseguidor. Faltando 7 quilômetros, por incrível que pareça, o Primož Roglič, ambos têm uma classe fantástica para pedalar. E nesse momento onde o Primož Roglič ele deixou um dos melhores escaladores do planeta, não que o Primož Roglič não seja, mas aquela questão da característica, foi simplesmente algo de se admirar. É a partir desse momento, o Egan Bernal ele conseguiu manter o ritmo, mas ele tinha um gesto corporal muito mais sofrido do que o Primož Roglič. O Primož Roglič estava na missão para ganhar tempo, o Egan Bernal estava sofrendo para não perder tempo e para não ser conectado com o grupo de trás. Esse print eu tirei porque o tamanhozinho é o Primož Roglič ele é um ciclista de computador pequeno com grandes números, né? Eles usam esse Garmin super pequenininho. Quanto menos peso, melhor. Ali deve ter só as informações que ele precisa. Computadorzinho pequenininho, bike leve, escalar. O cara tava armado, tava mal intencionado. Nos quilômetros finais, nos metros finais, antes dos metros finais, eu estou começando a ficar preocupado com a Movistar. Por quê? Nos 2 quilômetros finais, o Miguel Angel Lopes de novo fez movimentações para acelerar e não para trazer o Enrico Mas junto. Então, dá para perceber que não existe mais aquela preocupação de um trazer o outro e de estar conectado. Dá a impressão que o Miguel Angel Lopes ele tem carta branca para fazer o que quiser, e esse fazer o que quiser não é mais estar como fiel escudeiro do Enrico Mas. Mesmo o Enrico Mas não tendo mostrado fraqueza nenhuma, por algum motivo eles já se desconectaram. Então eu acho que teve um determinado momento que o Miguel Angel Lopes estava atrás do Enrico Mas e o Enrico Mas fazendo força. O Enrico Mas está mais bem colocado na classificação geral, então deveria ser o contrário, deveria ser o Miguel Angel Lopes na frente do Enrico Mas, ditando o ritmo para trabalhar e ter esse apoio psicológico de que tem alguém da sua equipe ali cuidando de você. E na verdade o que aconteceu foi o contrário. O Enrico Mas teve que assumir a responsabilidade de não perder tempo, porque o Miguel Angel Lopes tinha feito um ataque, depois voltou para trás. Enfim, Sepp Kuss fez essa aceleração para tentar ganhar as bonificações de tempo e impedir com que qualquer ciclista pegasse a bonificação de tempo. Enquanto isso, o Primož Roglič cruzava a linha de chegada. Essa foi a aceleração final. Novamente, Miguel Angel Lopes, que estava na roda do Enrico Mas, fez a aceleração para tentar ganhar a bonificação de tempo. De novo, eu voltei a não entender a Movistar. Sim, é importante a bonificação de tempo dele? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eles já não estão, talvez, confiando mais no Enrico Mas, ou aconteceu algo diferente do que nós estávamos vendo. O Yates e o Sepp Kuss. O Sepp Kuss conseguiu, desse grupo, foi o segundo ciclista a passar a linha de chegada. Isso quer dizer que ele conseguiu bonificação de tempo e ajudar ainda mais o Primož Roglič. Esse é o Akin completando a etapa, e assim que o Primož Roglič chegou, eles têm que descer, porque aonde eles acabaram, na montanha, imediatamente após a linha de chegada, acho que tinha 2-3 metros de asfalto e acabava.
trilha, mountain bike, não tinha mais nada, tanto é que fizeram uma tenda meio que para os ciclistas se trocarem, colocarem alguma roupa, e aqui é o Primož Roglič já descendo alguns quilômetros, talvez, aonde está toda a estrutura para o pódio, e aqui o Sepp Kuss acelerando e dando risada pro Primož Roglič. Falou assim, fica tranquilo, meu, tô fazendo minha parte, tô defendendo o nosso time, foi bem engraçado. Esse é o pequeno computador, grandes números do Primož Roglič, essa é a classificação, Roglič, Sepp Kuss, Miguel Angel Lopes, Yates, Haig, Enrico Mas, Bernal, Mader. Isso que eu disse em relação ao tempo, o único ciclista que realmente fez muita diferença, que o empenho valeu a diferença de tempo, foi o Primož Roglič. Para todos os outros ciclistas, eles não tiveram diferença entre eles, o que é fantástico para a competição e para a moral deles. Porque todos ali eles continuam tendo certeza que eles podem reverter o resultado. Isso quer dizer que para nós torcedores a Volta à Espanha vai continuar empolgante ainda na 18ª, 19ª, 20ª, 21ª etapa. Esse é o Sepp Kuss. Esse print eu tirei só para tentar mostrar, talvez no print não é tão fidedigno, mas ele dando entrevista tá completamente acabado, como se ele tivesse 50 anos, completamente desidratado, a pele, o frio, o calor, o desgaste que esses caras têm é simplesmente algo inacreditável. Essa é a classificação geral, Primož Roglič, o sniper, né? Ele só fica ali, né? Sem desespero, é de uma classe fantástica. Primož Roglič volta a vestir a camisa vermelha, Enrico Mas, 2:22, uma performance fantástica. O Enrico Mas deveria ter todo o apoio possível, inclusive do Miguel Angel Lopes. Não entendi as movimentações, não entendi o desgaste do Miguel Angel Lopes em tentar ganhar 5 segundos, ou não entendi. Caso vocês tenham alguma sugestão, por favor. Jack Haig, que se segurou ali chegando junto com o grupo, 3:46. O Martin, a 4:16, não se desesperou. Do momento que o Martin começou a perder tempo, ele simplesmente colocou o passo dele e manteve. O Egan Bernal, apesar de todo o desgaste, do brilhantismo, do espírito de guerra, ele foi o cara que se desgastou e talvez não tenha conseguido drasticamente reverter esse desgaste em tempo. De qualquer forma, valeu o espetáculo. E Yates, que é o companheiro, co-capitão, então não sei exatamente como que eles estão decidindo isso. Sepp Kuss 5:04, Gross Hartness 6:54 e o Mader. Eu acho que é isso é a Volta à Espanha, 17ª etapa, bem interessante essa etapa, super. Qual que é a perspectiva de vocês em relação a esse duelo entre Egan Bernal e Primož Roglič? Abraço, tchau.